Sou órfã desde os meus 13 anos. Eu diria desde sempre, ou desde os meus 7 anos, quando eu me entendi por gente. Não tenho irmãos e eu me viro sozinha desde então. Eu lembro quando eu tinha 3, 4, 5 anos, algumas memórias. E eu morava na casinha de barro junto com a minha avó, moravam várias pessoas ali, tias, primos. Era uma casinha de barro, a pau a pique. O banheiro era fossa, fora da casa, né? E a minha mãe vinha visitar de vez em quando, as tias vinham visitar de vez em quando. Era uma coisa bem carente, assim. Mas eu tenho poucas memórias desse momento. Minha avó conseguiu uma casa popular, perto dessa casa tinha uma escola na qual fui matriculada, com uns 7 anos já. E eu tinha um problema no meu ouvido, esse ouvido aqui. Eu ouço ele menos, acho que tem uns 30, 40%, né? Menos de audição, meu tímpano é perfurado. E vazava bastante pus, mas vazava mesmo. Até os mosquitinhos, aqueles pequenininhos, ficavam rondando o meu ouvido. E por vezes eu fui expulsa da escola. Uma vez me deram banho na escola. E eu fui expulsa com uma cartinha para minha avó que eu não poderia retornar enquanto não tratasse meu ouvido. Passou um tempo, minha mãe veio de São Paulo e eu fiquei sabendo que eu estava indo embora com ela. E como ela morava no emprego, lá em São Paulo ela morava no emprego como doméstica. Aí tinha minha tia Boazinha, que também morava no emprego como doméstica. Tinha minha tia Bravinha, que também morava no emprego como doméstica. E tinha minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, que era casada, morava numa favela. Só que o marido dela, o meu padrinho, meu tio, ele era pedreiro, então ele construiu uma casa de alvenaria dentro da favela. Então, sim, era uma condição de vida diferenciada do que eu conhecia e diante da realidade ali dentro da favela. Então, minha mãe, no mesmo dia, já me deixou lá. Então, foi um mundo totalmente novo. E eu digo que foi nesse momento que a Vera acordou. Eu entendi que o mundo é mau, que o mundo é perigoso, que em quem confiar, o que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu. Logo no começo, o meu tio, padrinho, ele começou a abusar de mim sexualmente. E era uma coisa assim, a minha tia saía trabalhar, 5 horas da manhã, ela tinha um outro filho, que era, tipo, eu tinha 7, 9, 7 anos, e meu primo tinha uns 11, uma diferença assim de idade. E esse meu primo trabalhava junto com ele, mas era menino. Então, ele mandava o meu primo ir na frente, e ia na minha cama, me amarrava, fazia o que tinha para fazer, e foram várias vezes. Durou um total de 2 anos. Mas com idas e vindas. Eu lembro que não é fácil falar sobre isso. Ele tinha os seus 45 anos. Eu lembro dele gorducho, rabugento, vivia escarrando pela casa, fedor, cariçava. Ele era muito bravo. Eu não lembro assim de harmonia. A minha tia trabalhava bastante, saía às 5 horas, voltava às 6 horas da tarde. E ele aproveitava esses momentos. Né? Meu primo também estudava. Foram, assim, diversas vezes. E é complicado quando você está passando por esse momento, porque o abusador, ele, por vezes, ele se mostra uma pessoa de confiança para os demais. E eu fui criada numa educação, acho que muitos vão se identificar, onde a criança não participa de conversa de adulto, a criança não tem vez, não tinha interesse de como estava indo na escola, tudo que você faz não faz mais que a sua obrigação. Então, eu me senti sem voz. E, além disso, ele ameaçava, falava que se eu contasse, ninguém iria acreditar em mim, e se acreditasse, ele ia matar um a um, ia me matar. Me amarrava, sorrava, mentia para minha tia que ia caçar, no meio da mata de São Paulo. E, na verdade, a caça era eu. Não foi fácil.
conseguir falar disso sem chorar, para mim é uma grande vitória, é um grande avanço na minha vida. Quando eu consegui falar sobre isso, eu falei para minha tia boazinha na época. Eu era tão pequenininha, mas tão pequenininha, que eu tinha que subir num engradado de cerveja. Lembra que na frente dos bares ficava um engradado de cerveja? Eu arrastava umas 2 caixas para alcançar o orelhão para conseguir falar. E daí começou um jogo de empurra-empurra. Falava para minha tia boazinha, falava para minha tia bravinha. Ai, Vera, se acontecer de novo, você me fala. Ai, Vera, se acontecer de novo, você me fala. E assim foi por muito tempo. Até que um dia contaram para minha mãe. A minha mãe, nessa época, ela estava indo morar, eu não sabia, mas ela estava indo morar com o marido, mas eu não sabia, fazia a menor ideia, né, do que se passava na vida da minha mãe. E ela achou, me falaram depois, que eu estava inventando aquilo porque eu queria morar com ela, né? Mas tá, passou um tempo, ela me levou morar com ela e esse meu padrasto durou, acho que, poucos meses. Aí foi que eu descobri que a minha mãe não me amava, de verdade. Porque também consegui falar sobre isso sem chorar, já é uma grande vitória. Porque eu me sentia ali como um objeto de pancada, sabe? Por muito pouco eu estava apanhando. Às vezes eu estava apanhando e nem sabia por que eu estava apanhando. E por vezes o marido dela não deixou, não deixava ela me bater. E eu lembro que uma vez eles iam sair passear num domingo à tarde e eu escolhi uma roupinha e a minha mãe falou: Você não vai com essa roupa, quer saber? Você não vai. E me deixou trancada num barraco. Era um barraquinho mesmo, dentro da favela. E eu ali trancada, eu lembrei que ela tinha uma chave do cadeado na bolsa de trabalho, que ela tinha uma chave. Eu peguei essa chave e fui no banheiro. Também ali era como se fosse uma fossa, né? Todo era um quadrado com vários barracos ali no cantinho ficava um banheiro e todo mundo usava. Eu estava usando o banheiro e me veio. Eu vou fugir. Eles saíram passear no sentido da rua, um lugar que eu já conhecia, né? E eu me deu na cabeça que eu ia fugir por trás. Acho que eu ia me adentrar à favela, né? E é um lugar que eu nunca tinha ido. Só que quando você é criança, você não tem noção do que é perigoso ou não. Você não se planeja. E eu simplesmente fui. Não peguei mochilinha com docinho, com comida, com roupa, com nada. Simplesmente eu, eu sabia que estava ruim na casa da minha tia, do meu padrinho, né? Os padrinhos. E também estava ruim ali. Eu só queria fugir. E eu falo que. Desculpa a emoção. É que foi a primeira vez que eu ouvi uma voz masculina muito doce, sabe? Uma voz que me lembro até hoje e me emociona falando dentro de mim. Vera, pra onde você vai? Volte, vai passar. E eu comecei a chorar, 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 chorar. Nem sei porque eu tava chorando, mas eu comecei a chorar, voltei para casa e eu tava fechando a porta, chorando, chorando. E eu vi que a polícia passou atirando atrás de um bandido. E eu lembro que eu fiquei assustadinha. Hoje eu entendo que ele quis me mostrar ali, né? Essa voz divina quis me mostrar que ali estava ruim, mas ali também era perigoso, lá fora também era perigoso. Porque eu lembro que depois disso nunca mais eu pensei em fugir ali. E eu só chorei e eu fui dormir. Eu lembro no outro dia, o meu padrasto me falou que eu estava toda molhada. E eu não sei se foi um sonho, mas eu lembro que foi nesse período que eu tenho uma memória de que eu estava com Jesus embaixo de uma árvore e eu estava deitada no colo dele. E essa lembrança ela é tão, tão confortante, mas eu só tenho esse flash.
é só um acalento. E assim, na questão espiritual, né, religiosa, a minha família era religiosa, assim. Minha avó era religiosa, por mais que ela aprontou bastante assim na vida, assim, não tinha um ensinamento religioso, ensinamento de Jesus, né? Como eu me fechei, então eu passei a observar muitas pessoas. E chegou até um momento que eu conseguia saber o que uma tia ia falar para outra. Eu não sei, eu achava até que eu tinha superpoderes, né? Eu sabia antes delas falarem o que elas iam falar uma para outra. Então eu fiquei muito perceptiva, entendeu? Observando o campo. Até que minha mãe ficou doente. A minha mãe ela teve um distúrbio mental com 16, com 29 e se repetiu com 33, no qual ela foi a óbito. Hoje eu sei que ela morreu de infecções, porque o distúrbio dela não levaria a óbito. E nessa época ela tinha tido então essa segunda, ela está com 29 anos, a segunda distúrbio. Acredito eu, pelo meu conhecimento hoje, que era esquizofrenia, não sei, também é questionável. Mas só sei que ela tinha um comportamento infantil. Nessa época, as minhas tias foram lá para me buscar, né, que meu padrasto falou que não tinha condições de continuar com ela ali, que tinha que tratar ela, e ele queria muito ficar comigo. E ele veio me perguntar: se a sua mãe for embora, você fica comigo? Mas tinha uma malícia. Claro, né? Como ele me protegia de apanhar, eu falei que ficaria. Porém, quando as minhas tias vieram, pera, ele tá falando que você quer ficar com ele, é verdade? Eu olhei assim, eu não quis nem saber. Só que, ao invés das minhas tias me pegar e me levar para minha avó, elas me levaram de novo pro meu padrinho. E começou a saga tudo de novo. Começou. Sobe no orelhão, liga, tia, aconteceu. Se acontecer de novo, você fala. Tia, aconteceu. Se acontecer de novo, você fala. Eu não sei quantificar quantas vezes, né? Só que do momento que eu consegui falar, eu achava que eu ia ser salvo, liberta. E nada acontecia. E eu continuava naquilo. E era uma tortura. E eu. Até que elas contaram para a irmã dela, que é a minha tia madrinha. E elas me levaram. E minha tia chegou lá 2 horas da tarde. Achei até estranho ela chegar lá nesse horário. Ela baixou minha calça, olhou minha bunda, mandou arrumar minhas coisas, que minhas tias iam vir pro interior, né, na cidade da minha avó, e iria me deixar. E a única coisa que eu lembro que essa minha tia me falou, e foi a última vez que eu ouvi a voz dela, foi que quando a gente estava no trem, para o emprego, né, onde minha tia morava, e hoje eu não falo com ele. Essa frase ela me marca até hoje, porque sou tão vazio, é como se aconteceu uma ofensa, sabe? E hoje eu não vou falar com ele. Hoje eu não falo com ele. Ela deve ter tido as razões dela, mas ela continuou casada com ele até então por décadas, até ele vir a óbito o ano passado, retrasado. Só que quando eu cheguei em Pilar, as minhas tias não me falaram para minhas outras tias. Tinha mais 2 tias na minha avó. E eu comecei a ter pesadelos. E eu contei para minha priminha, que tinha a mesma idade que eu ali, 9 anos, 10 anos, o que tinha acontecido. Ela contou para a mãe dela e para minha outra tia, tentou abrir-se um processo, uma coisa bem precária. Assim, eu tenho muita gratidão a essas minhas tias, porque eu sei o grande esforço que elas fizeram para fazer justiça terrena com isso. E de forma muito precária, fomos algumas vezes para São Paulo, foi bem complicado, sabe? Enfim, não deu em nada esse processo, isso caiu por terra, não sei como. Minha mãe, depois de 6 meses de tratamento, ela voltou para a cidade, né, mais para o interior, perto da mãe. E ali ela
morou com um homem que tinha 3 filhos. Eu também tive a confirmação de que minha mãe realmente não gostava de mim. Porque ela sentava esses outros filhos, né, os filhos desse marido no colo dela. Eu nunca recebi esse colo, esse olhar. Os filhos da patroa dela, ela tratava muito bem. E você criança, você não entende, né? Ela veio a falecer na sua terceira internação, que foi aos 33 anos. Ela ficou 1 ano e meio internada, foi parar na UTI. Morreu. É. Quando a minha mãe faleceu, eu estava com meus 13 para 14 anos. E eu lembro de ter pensado, e agora? O fato é, que eu quero trazer, as consequências que isso gera no ser humano. E eu já me senti adulta. E a partir de então, eu comecei a cuidar de mim. Eu já trabalhava, né, que assim que a minha mãe foi internada, eu tinha uma prima um pouquinho mais velha que eu, que já trabalhava, arrumou um emprego como doméstica também, era uma... Ali na adolescência, você não... sem referência. Você tem que se construir. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo que eu fui conhecer o amor, meu primeiro namoradinho, estava com meus 17 anos, a gente estudava junto, e ele era um grande amigo, que se apaixonou por mim, e foi difícil na época eu olhar ele como um homem, né, pretendente. Eu me dei essa oportunidade. Eu lembro que a primeira vez que eu beijei ele, eu sentia que eu estava beijando um irmão. Só que assim, era um relacionamento bem conturbado, sabe? Porque ele era extremamente romântico, mas extremamente briguento. E não ia dar certo. Ele queria muito casar comigo, ter filhos, e eu queria estudar. Não sei de onde vem o desejo de estudar, porque na minha família era doméstica, roça e é isso a profissão. Doméstica e roça, doméstica e roça. Nunca ninguém tinha ido além. E eu queria muito ir além. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, né, uma pessoa da minha família me questionou. Pera, todo mundo é doméstico, por que você quer ser diferente? Eu falei, porque eu odeio. Não foi fácil estudar, nem um pouquinho. Foi ali que a gente, assim, era eu e mais 2 primas, a gente cuidava da casa e cuidava da avó, que já era mais idosa. Uma coisa precária, a gente começava a comer arroz e feijão, era uma carcaça de frango, era luxo quando a gente conseguia, uma linguiça. A gente começava ali, comia isso por uns 15, 20 dias, depois a gente finalizava só comendo macarrão. Só que eu tinha um propósito. O que me sobrava, eu guardava cada centevinho para estudar. Uma, comprar coisa, roupa, perfume, a outra gostava de comprar coisa para casa. E eu ali, me sobrava. Sobrava o quê? R$ 50, R$ 100. E eu fiz esse cofrinho por um ano porque eu queria estudar. Eu sinto muito assim, como eu era uma boa aluna, me considerava uma boa aluna, gostava de aprender. Eu acho que os professores na época não conseguiam captar isso, né? Eu lembro que eu não tinha noção de ensino colégio técnico, como ETEC, Rubi de Faria, eu não sabia esses cursos gratuitos que existem em colégios técnicos. Né? Eu tinha como base, eu achava que era só a universidade. Uma vez folheando o livro de profissões de um dos filhos dos meus patrões, eu descobri a enfermagem. Uau, é isso que eu quero fazer da vida. Mas como é que eu vou pagar? Eu lembro que eu tinha visto o valor do curso na PUC. Eu falei, meu, nunca vou ter dinheiro para isso, né? Como é que eu vou passar num vestibular que eu tinha noção? Nunca ninguém conversou comigo. Mas como eu observava muito, eu ouvia,
Então eu sabia que tinha que prestar um vestibular, ter que pagar, e, enfim, eu fui descobrindo a vida assim. Não era fácil, eu saía às 6 horas da manhã para chegar no trabalho às 7. Entrava no ônibus, vinha para a cidade ao lado, estudar, e chegava em casa à meia-noite. E eu mal parava na casa. Enfim, 6 meses depois, de formada, consegui o meu primeiro emprego numa Santa Casa, dessa cidade vizinha. E é incrível quando as coisas é para ser, porque eu lembro que eu não queria sair da cidadezinha. Eu queria continuar ali. E eu tentei mandar o currículo por várias vezes. A coordenadora, ela olhava meu currículo e falava: vai tentando, vai estudando. Vai estudando. Olhava, fazia um cursinho, vai fazer um cursinho novo, levava meu currículo para ela e ela me respondia: vai estudando. Até que eu tenho uma. A gente não tem muito contato hoje, mas eu agradeço muito que ela me ajudou, porque eu não tinha dinheiro para ficar trabalhar o dia inteiro e não tinha folga também para entregar meu currículo. E uma colega de curso, ela toda vez que ela entregava o currículo dela, ela começou a entregar o meu. E eu tenho certeza que ela entregou mesmo, porque o currículo, quando você vai fazer a prova, está anexado ao currículo. Era uma cópia. Não sei se vocês lembram, na época a gente assinava o currículo. Era uma cópia. Então ela se deu o trabalho de tirar a cópia e entregar o meu currículo. E eu fui chamada. Então eu agradeço essa coordenadora de não ter pego o meu currículo. Eu penso que se eu tivesse conseguido ficar na minha cidade, eu não teria ido além. É uma realidade totalmente diferente. Quando eu cheguei na Santa Casa da Cidade Maior, que é do lado da cidade onde eu morava, é uma realidade diferente. Tipo, noção, né? O oxigênio da cidade onde eu morava era um torpedo. Lá era na parede, tinha UTI, era uma alta complexidade. Então ali eu aprendi muito. E foi a partir dali que eu quis ir além, né? Que eu quis fazer a universidade, né? A PUC. Incrível, porque as coisas foram acontecendo. Não foi fácil me formar pela PUC. Não foi fácil entrar. E logo após eu fiz a pós em cardiologia. Eu realizei o meu sonho mental, com a graça, com o meu esforço também, claro. Mas eu descobri mesmo que o meu propósito é cuidar de gente, independente de onde. Eu e o paciente, para mim, é um santo remédio. E por vezes eu trabalho, né, cuidar de pessoas, me salvou. Porque quando eu entrava dentro do trabalho, eu esquecia a minha vida. Eu só ia lembrar de mim quando eu voltava para casa. Daí eu achava bad. Mas quando eu estava ali diante do meu paciente, dos pacientes, eu me sentia útil e aquilo era o meu combustível para continuar vivendo. Eu sou uma pessoa introspectiva, eu reflito bastante na vida. Eu não me perdi na vida por saber que não ia ter ninguém para me tirar do fundo do poço. E acredito que também por ter essa voz que me guia nessa caminhada da vida. Esquizofrenia, né? Não é esquizofrenia. Hoje eu entendo que existe 3 vozes dentro da gente, né? Hoje eu sou enfermeira, sou terapeuta, sou psicanalista. E na psicanálise existe 3 vozes, o id, o ego e o superego. Só que eu incluo uma quarta voz, que é a voz, vamos dizer, pode ser a voz de Deus, seu eu maior. É uma voz calma, te diz, vá por ali, faça isso. Não é sempre que essa voz vem, sabe? Quanto mais eu busco ela, menos que ela vem ainda. Ela vem quando ela quer vir. E para provar que não é esquizofrenia, até tem ah, uma experiência. Eu, como doméstica, eu voltava do trabalho, eu passava no carrinho de cachorro-quente de um amigo, que era amigo em comum entre eu e meu namorado. A gente passou anos estudando na mesma sala juntos. E esse meu amigo gostava de uma moça que não dava a mínima. Ele era magrinho, não era bonitinho mesmo, esse meu amigo, mas eu, nossa, tenho um eterno carinho por ele.
E ele me questionou: Vera, será que eu nunca vou namorar? Nunca vou encontrar ninguém? E eu recebi esse: não, porque ele vai partir cedo. Passaram-se 2 anos e nesse dia eu cheguei em casa e falei para minha prima o que tinha acontecido, o que tinha se passado. E eu falei: mas eu não desejei isso. E né, crença religiosa, né? Que é meio que eu estivesse jogando praga nele, que eu estava desejando aquilo e eu estava me confrontando porque eu não desejava aquilo para a pessoa que eu adorava, né? Eu queria muito bem, eu queria ver ele feliz, eu queria ver, né? Só que passaram-se 2 anos, a gente passou o ano novo, né? No dia 1, todos nós fomos para a represa e esse amigo, ele veio a falecer. Ele morreu afogado aos seus 19 anos. Então, não é esquizofrenia. Bom, faz alguns anos que eu venho recebendo um chamado interno, uma voz que me fala que eu preciso compartilhar a minha história. Foi em 2018, sendo bem específica. Porém, não me sentia preparada. Hoje eu entendo os gatilhos e obedecendo a esse chamado, cá estou eu. Eu trago essa minha história de vida hoje pensando que muitas pessoas elas ficam presas no que passou na vida, na dificuldade da vida. E ela vai fazer escolhas, muitas vezes, que machucam. Faz escolhas inconsciente, nem sabe por que está fazendo essas escolhas. Entendendo um pouco da mente, eu penso que ninguém pode nos salvar, a não ser nós mesmos. Eu sou uma pessoa que adoro consertar coisas. Na minha casa, eu adoro consertar, customizar, criar, porque eu acredito na restauração. Eu acredito que somos seres lindos. Dentro de nós existe um ser lindo. Porém, os acontecimentos da vida, a gente vai criando casca, sabe? E muitas vezes faz com que você se apague, você se esconda e você coloque uma máscara para a vida e vai viver. Uns usam uma máscara de bravo, outro usa máscara de super alegre, outro usa. Em 2018, quando eu desejei fazer o vídeo, eu não me sentia preparada, porque eu não ia conseguir estar falando como eu estou falando aqui com vocês agora. Porque eu não tinha trabalhado esses traumas, essas minhas dores, essa minha construção, esse meu alicerce. E foi aí que eu comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, curso de comunicação, porque eu era uma pessoa muito, muito, muito tímida, muito, muito travada. Eu sou introspectiva, agora imagina eu ser introspectiva e tímida, né? Com vários gatilhos, com vários mecanismos ali de defesa. Então, eu fui fazer vários cursos. Foi nesse período que eu resolvi também iniciar o curso de psicanálise. Eu me formei, sou uma eterna buscadora. Hoje eu me abri para vários saberes. Eu acredito na frase de Sócrates, que ele fala: só sei que nada sei, porque quanto mais eu aprendo, a cada área que eu me abro a entender, a conhecer, eu me sinto uma analfabeta, porque eu vou morrer sem saber tudo. Antes, eu olhava para a vida e eu pensava que eu vinha aqui no mundo só para sofrer, o porquê estar aqui. Por várias vezes eu quis dar um fim, né? Se é que você me entende, nessa história, nessa vida. Eu me emocionei porque eu me lembrei da minha penúltima pensamento sobre isso. Isso já faz alguns anos. Quando você não vive a sua verdade, quando você não se respeita, quando você não se ama, quando você não aceita aquilo que passou, você vai viver muito preso no passado. E por vezes você salta para o futuro esperando uma ansiedade de querer estar vivendo uma outra coisa e você fica patinando no hoje. Hoje eu consigo viver no hoje.
Eu já estive muito no passado, eu já estive muito no futuro. E depressão e ansiedade não é uma coisa muito boa. Não é nada bom. Aprender a viver o hoje é um exercício. Como para tudo. Você quer desenvolver músculo? Você precisa estar ali dia a dia para criar aquele músculo. Você quer deixar seu cabelo comprido? Você vai ter que deixar o cabelo crescer. É um processo. Se você não tem essa paciência, se você não tem essa coragem, não vai dar certo. Esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis como um conforto, para lembrar você que você não é o que fizeram de você. E não é o que aconteceu com você que vai determinar a sua vida. Você é o autor da sua história. Você não consegue mudar o passado, mas você consegue ressignificar, fazer com que isso não doa mais. Eu já tenho 20 anos de enfermagem. Eu sempre gostei de ouvir os pacientes. E eu posso dizer que a maioria das doenças vem daqui. E claro, é daqui. Claro, tem o fator genético, mas são suas escolhas, tanto o que você vai se alimentar, das suas emoções, das suas escolhas, que vai adoecer esse físico aqui. Você consegue controlar isso aqui, curar isso aqui, equilibrar isso aqui, eu tenho certeza que você vai fazer boas escolhas. Você não veio aqui para sofrer, você não veio aqui para machucar ninguém. Eu não tenho a síndrome da boazinha e nem a síndrome da salvadora. Eu acredito que eu sou só uma formiguinha. Estou aqui diante de você para falar que é possível. É possível. É possível viver sem dor. É possível viver no aqui e no agora. Nem no passado, nem no futuro. No hoje. E quando você encontra esse equilíbrio, é uma paz tão grande, tão grande. E gostaria que muitas pessoas experimentassem essa paz, essa tranquilidade.